Há, neste momento, alguns relatórios econômicos, né? Vou fazer um pequeno monólogo, como sempre, histórico, mas há, nesse momento, alguns relatórios econômicos que indicam que o mundo está numa futura crise global. Há indicativos que isso está acontecendo. Há um colapso em andamento do sistema financeiro. Nós temos aqui alguns sinais de que isso esteja acontecendo. A gente está vendo o que aconteceu nos bancos do Japão, por exemplo, que eles tiveram que interferir, né, devido a uma grande falência. A gente também... Mas aí tudo bem, os créditos japoneses foram salvos pelo Estado, mas a gente também teve baixas de juros, e o juro, para quem não sabe, é o preço do dinheiro, assim colocando, ou seja, os juros, ele é como se você fosse, vamos supor assim, no mercado, né? Você tem um cacho de banana para comprar, tá entendendo? Quando você tem muita banana e pouca gente para comprar, você tem o quê? Um aumento dos juros. Por quê? Porque o preço tem que ser maior para compensar o prejuízo que seria esse pouco de gente para comprar. Quando você tem o contrário, quando você tem muita gente para comprar e pouca banana, aí você tem a inflação, né? Que é quando o poder de compra é quando você... Aliás, olha, tá vendo? Me confundi. Ao contrário. Quando você tem pouca banana, você tem o juro alto, entendeu? Quando você tem muita banana e pouca gente para comprar, aí sim você tem inflação, que você aumenta o preço para compensar o prejuízo que essas poucas gente para comprar. No caso dos juros, ao contrário. Quando você tem pouca banana, né, aí sim você tem pessoas suficientes para comprar, e aí você aumenta os juros para compensar a falta de produção, no caso. Isso sempre foi assim, a gente chama isso de tripé macroeconômico, vamos botar assim, que é justamente a variação, né, entre juros, a relação entre juros, que é a Selic, a famosa Selic, né, dinheiro, vamos dizer, inflação, e a produção, no caso. Esse é o tripé que domina o Brasil. Mas isso aí não é tão importante, é só uma explicação teórica e técnica. Assim. O mais importante, né, é a gente entender no ponto de vista geopolítico. Porque o que tem acontecido? Vamos olhar lá atrás. Eu dei esse exemplo da banana. Quando lá na crise de 29, a famosa crise de 29, que fez, né, a ascensão do fascismo e do nazismo no mundo, foi responsável, a grande responsável pela ascensão do fascismo e nazismo no mundo, que foi a maior crise do capitalismo que se tinha conhecimento. Depois teve a de 2008, eu já vou falar sobre isso, mas a maior crise que se tinha conhecimento do capitalismo, e isso fez acender ideologias radicais, ou seja, ideologias pelo mundo afora, como eu falei, duas aqui, o fascismo e o nazismo. Mas a crise, ela foi causada pelo quê? Qual foi o grande porém? Qual foi a grande razão de ter acontecido a crise, de ter sido quebra-quebra na Bolsa de Nova York, conhecido como a Sexta-feira Negra? Você sabe me dizer, Gabs? Vou até te perguntar essa. Porra, sabia, cara, eu esqueci. O que acontece é que na crise de 29 Acho que foi aconteceu... fuga de capital, não? Não. Aconteceu um aumento significativo da produção, sabe? E as pessoas tiveram pouco poder de compra. Porque o que aconteceu? Existiu um boom. Toda vez que tem uma crise, né, o período anterior dela, né, uns 10 anos antes, é um período geralmente de boa estabilidade. Né? Existiu um boom econômico, né, e é conhecido como os loucos anos 20, da década de 20. Depois da Primeira Guerra Mundial, aquela coisa, os Estados Unidos bombando, porque a Europa foi destruída, evidentemente, e aí você teve um boom nas produções. Você produziu muito. Só que você produziu tanto produto, tanta indústria, que as pessoas passaram a não acompanhar esse ritmo. Passaram a ter muita produção para poucas pessoas. Beleza? E aí aconteceu que isso criou a bolha, né? Ou seja, você tem menos gente comprando, sabe? Você tem produções maiores, uma hora que acontece, quebra. Tá entendendo?
Tem mais produto no mercado do que pessoas comprando. Basicamente foi isso. Há outras razões? Tem teoria. Tem até gente que diz que o sistema de pirâmide, aquela coisinha de convido um, convido dois, tem até essa teoria de que isso começou na crise de 29 e foi uma das razões. Mas são teorias e teorias. Mas o que é aceito na história é isso. Você teve um boom, sabe? E as pessoas passaram a ter menos poder de compra. Tá entendendo? E esse boom da produção. E aí aconteceu o que aconteceu. Você teve uma quebradeira geral, 1/3 desempregados nos Estados Unidos e tudo mais. Foi um horror. E acendeu ideologias radicais pelo mundo. Na crise de 2008, né, você percebe que a gente está falando de crises que, mas são só crises americanas. Existiram várias crises. O capitalismo é repleto de crises. Mas é óbvio que o berço, pai do capitalismo total, e é onde afeta o mundo inteiro, é os Estados Unidos. Então, uma quebradeira nos Estados Unidos afeta todos, inclusive nós, né? No caso da crise de 2008, foi algo diferente. Também envolveu o poder de compra das pessoas, né? Mas foi uma questão dos imóveis. As pessoas passaram a pedir muitos empréstimos para bancos e ficaram muito dependentes das hipotecas dos bancos. Porque quando você faz um empréstimo com o banco, você dá garantias, por exemplo, de que o banco pode tomar a tua casa se você não pagar aquele financiamento. Assim, a gente sabe como é que funciona. Isso aconteceu de maneira geral nos Estados Unidos até 2008. E havia até um aviso sobre isso e o George W. Bush ignorou, né? Mas isso poderia acontecer. E aí... eles deram crédito demais e as pessoas não tinham... Não tinha como pagar. Exato. Não tinha como pagar. Perderam casa, perderam imóvel, vão perdendo. No final, não tem mais. E aí foi uma quebradeira, né? De novo, houve a interferência dos estados, né? Lá atrás foi o modelo keynesiano, que foi o modelo de estado intervindo na economia, né? Qual foi a jogada do Keynes? Foi parecido com o que o Obama fez, mais ou menos, né? Vou investir naquilo que a população não pode viver sem. Então, o quê? Comida, né? Vou investir em armas, em exército, porque precisa de segurança e tal. Vou valorizar essa indústria perante as demais e aí eu vou recuperando aos poucos. Foi mais ou menos o modelo keynesiano, explicando para leigos, né? Mais ou menos o que o Obama fez. O Obama emprestou dinheiro para os bancos para não quebrar, enfim. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Sabe? Porque sempre...